Fala pessoal, tudo bem com vocês? Em noite de testes, o Corinthians vence o Londrina e Romero mostra por que ele tem que ser titular desse time. Os destaques do amistoso lá em Cascavel eu te trago agora aqui nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Vamos falar do Timão que voltou a campo depois de tanto tempo, né? Data FIFA, time eliminado do Paulista, esperando para estrear na Sul-Americana agora dia 2 contra o Racing em Montevidéu e um teste interessante contra um time que está na Série C do Campeonato Brasileiro, mas uma equipe profissional de jogadores que estão acostumados, né? Especialmente a jogar, enfim, lá nos seus domínios, não é necessariamente o Estádio do Café, mas é um estádio que realmente o gramado deixou muito a desejar em Cascavel, na cidade de Cascavel. De qualquer forma, supremacia corintiana, né? O oeste paranaense é um lugar tomado por corintianos, visitei recentemente, né? Impressionante a torcida do Corinthians por lá, e foi interessante ver de novo o time titular do Antônio Oliveira, que, vejam só, não tem Romero entre os 11 iniciais. Ele está adotando esse sistema do Wesley aberto pela esquerda, os dois centroavantes, o Pedro Raul mais centralizado e o Yuri Alberto mais como um ponta mesmo, jogando bem aberto, fazendo a jogada de lado de campo lá pela direita, Rodrigo Garro sendo o homem da armação ali pelo meio campo, mas com muita versatilidade, com muita mobilidade, mordendo o tempo inteiro, criando, caindo pelos lados, batendo falta, fazendo tudo. Rodrigo Garro faz tudo, que jogador maravilhoso. Breno Bidon caindo pelo lado esquerdo também, muitas vezes, para poder armar o jogo, né? Sendo esse vértice da volância pelo lado esquerdo, função ocupada pelo Maicon, que estava bem até a sua lesão, mas agora não sei não, hein? Não sei não se o Maicon volta e reassume a titularidade. O Breno Bidon tá dono da posição. E o Ranielli, um monstro de jogador, leão de chácara, dono da primeira função do meio-campo, mas ganhou uma concorrência. Eu vou falar sobre ele na sequência. Trata-se de José Paulo. Ele mesmo, Paulinho, que voltou no segundo tempo do jogo depois de 10 meses parado e na função de primeiro homem. É bem verdade que quando isso acontece, o Ranielli está deslocado pelo lado direito para ser meio que um lateral, com a expulsão do Fagner, mas eu chego lá. O Corinthians foi armado com a dupla de zaga, o Félix Torres descansando, né? Data FIFA, jogou pela seleção equatoriana. Então, Gustavo Henrique e o Kaká com o Hugo, praticamente uma linha de 3, né? O Hugo pouco cruzava a linha divisória do gramado, subia de vez em quando voltava, e o Corinthians fazia muito essa linha de 3 zagueiros. Não é 3 zagueiros, né? Não são 3 zagueiros sem a bola, mas com a bola para sair da construção, o Hugo participa dela, com o Wesley fazendo o corredor ali pelo lado esquerdo. E aí, como eu falei, né? Raniel, Bidon, Garro e o trio de ataque, né? Wesley, Yuri Alberto e o Pedro Raul. Depois, no segundo tempo, muitas trocas, mas muitas trocas, porque o primeiro tempo ele foi muito físico, de amistoso não tinha nada, o Londrina marcou, o Corinthians não conseguia chegar, a falta de ritmo de jogo pesou em alguns momentos, o Wesley, por exemplo, que foi muito acionado pelo lado esquerdo, errou muito a tomada de decisão, e isso para mim é sintoma do ritmo de jogo, né, da falta do ritmo, né, com esse período sem jogos, e por isso importante também você realizar um jogo de competição antes da estreia na Sul-Americana, porque um tempo tão grande antes da partida poderia gerar esse problema no jogo que vale, então você já dá uma soltada na galera, você já readquire a forma física, o ritmo, a competição, para os caras chegarem no Uruguai semana que vem, entendendo a necessidade do jogo. O Wesley, que vinha bem, enfim, antes da parada, teve dificuldades ali pelo lado esquerdo, mas a gente sabe a capacidade do Wesley, né? É que a concorrência, vejam só, nesse elenco do Corinthians, ela tá grande. Porque aí no segundo tempo você tem um jogador como o Pedro Henrique que entra e preparem-se ou prestem atenção como o Pedro Henrique sempre apronta alguma coisa. Ele sempre entra e consegue tirar um coelho da cartola, ele sempre faz alguma coisa mais objetiva e é dos pés dele que sai o primeiro gol, porque ele faz a jogada, bate muito forte, o goleiro Arthur faz o rebote e o Romero acaba tocando para o fundo da rede. No segundo tempo até o Carlos Miguel acabou entrando para o Cássio descansar, ele muda a dupla de zaga, né? Sai o Gustavo Henrique, o Kaká, entram o Raul Gustavo e o menino João Pedro. O Hugo acaba saindo também e eu acho que a lateral esquerda ela é uma incógnita, porque o Hugo tem suas limitações, o Palácios ainda não recuperou, está sendo preservado aí para meados de abril, estreia do Campeonato Brasileiro, um pouco mais à frente na Sul-Americana. E aí tem um jogador que aproveitou muito bem essa oportunidade, porque o momento era de oportunidade. O Antônio Oliveira estava fazendo testes, mudou 11 jogadores praticamente no segundo tempo. Praticamente não, né? Mudou 11 jogadores. Ou seja,
Era o momento de aproveitar a oportunidade. E quem aproveitou? Ele mesmo, Matheus Bidu. Matheus Bidu, que estava escorraçado, escanteado, defenestrado, quase negociado, pois bem, ele é reconduzido pelo Antônio Oliveira, inscrito inclusive na Copa do Brasil, começa a ser relacionado de novo e ganhou uma chance. E ele participa de 2 dos 3 gols. Ele começa uma jogada que vai na direita, o Mateuzinho faz o cruzamento, o Romero acaba fazendo o segundo gol, um golaço, né? E no terceiro gol, o lançamento do Matheus Bidu foi qualquer nota para o Giovani, que também entra na segunda etapa e na frente do goleiro acaba deslocando para fazer o terceiro gol, o 3-0. Um jogo que se encaminhava para o 0-0, porque ele estava difícil, estava truncado, mas ele teve um outro contexto, né? Ele teve expulsões no começo do segundo tempo, Fagner, hein? Ô, Fagner, pra que isso, Fagner? Pra que isso? Teve uma reclamação lá que o goleiro teria socado a bola fora da grande área. Aí o Fagner ficou meio bravo e tal, dá uma pegada no cara, né? Esqueci o nome dele até agora. O Martin foi expulso depois, né? E aí o Iago Telles. O Martin foi expulso depois e o Londrina ficou com 9. Mas aí o Fagner dá uma pegada no Iago Telles que revida, empurra o jogador do Corinthians no chão. Aí o árbitro, por conta de uma confusão generalizada, vai lá e expulsa os dois. Eu teria feito o mesmo. E acho que o Fagner se perde por esse tipo de coisa, né? Acho até que é bom ele ficar, sei lá, prestando atenção no que pode acontecer. Qualidade técnica, a gente sabe. Agora o Mateuzinho, que entrou no segundo tempo, entrou bem. Entrou muito bem. Antes o Ranieri fez essa função pelo lado direito e o Paulinho assumiu a primeira volância, né? Já falando das trocas. Depois o Mateuzinho entra e aí reconduz o Ranieri para o meio. E o Mateuzinho entrou muito bem, aproveitando os espaços oferecidos pelo Londrina pelo lado esquerdo defensivo. E aí o Corinthians começou a dominar o setor, né? A ter mais presença de área com os espaços que foram oferecidos, e aí o Romero acabou decidindo o jogo, matando o jogo, e no final o Matheus Bidu lançou para o Giovani em condição legal, que só resolveu a parada. Mas foi um Corinthians no segundo tempo com as trocas muito mais voluptuoso, até especialmente depois da expulsão do Martin, né? Que acabou fazendo uma falta para amarelo, matando um contra-ataque. O Romero, inclusive, né, meio que no grito ganha, né, porque ele vai partir, sofre a falta e já cartão. O árbitro nem pensa, dá o cartão, quando vê o cara já tinha, tá expulso, e ali o Corinthians fica com 9 e manda ainda mais na partida. Mas a gente teve Pedro Henrique entrando bem, Mateuzinho entrando bem, Romero então nem se fala, o Garro, que jogou muito bem enquanto esteve em campo, saiu para a entrada do Biro, que também tentou alguns lançamentos. Paulinho reestreando depois de 10 meses na primeira função, ou seja, vira uma alternativa, seja para o Ranieri, e eu gostaria de ver o Paulinho ainda na segunda função, porque é uma função carente ainda no Corinthians em termos de elenco. Tem o Maicon e agora o Bidon, só que o Bidon apareceu, né? O Bidon apareceu e tomou conta da posição, então não sei se não moeu para o Maicon aí. No lado esquerdo, o Bidu se apresenta. Eu não estou dizendo aqui que o Bidu tem que ser o titular, mas o Hugo, diante de tantas, digamos assim, limitações, o Palácios que não recupera e o Antônio Oliveira que já testou até o Caetano naquela função, daqui a pouco o Bidu pode sim ser uma alternativa, porque ele não joga menos do que o Hugo. Então, daqui a pouco, se você tem essa dúvida, essa possibilidade, o Bidu pode muito bem ser aproveitado. A dupla de zaga eu acho que nesse momento é Gustavo Henrique e Félix Torres, mas aí você já ganha, deu uma minutagem aí pro Kaká, que é um jogador alto também, tem boa bola aérea e tudo mais, já vai se soltando um pouco mais com o elenco, aí tem o menino João Pedro, Cássio e Carlos Miguel a gente não precisa nem falar, foram as trocas, as alternativas, as mudanças, as valências, deixa eu ver se eu esqueci de alguém, né? O Giovani entrou no lugar do Yuri Alberto também, e aí a gente precisa entender também, porque quando no segundo tempo o Romero entra, ele entra no lugar do Pedro Raul e o Yuri Alberto passa a fazer a centroavância. Será que o ataque é esse mesmo? Wesley, Pedro e Yuri Alberto? Por que o Romero é reserva? Pelo menos assim, na reta final do Paulista e nesse primeiro amistoso, é o que indica o Antônio Oliveira. Ele disse em entrevista coletiva que isso não se verifica para qualquer jogo, que isso dependendo do adversário, ele pode utilizar ou pode modificar. Só que a verdade é que ele está dando uma sequência para esse ataque. Mas por que Romero na reserva? Na minha opinião, ele tem que achar um lugar para o Romero. O Romero não pode ser reserva. O Romero, além de ser um cara que muitas vezes a gente diminui o talento dele por conta da entrega, da volúpia, da garra e de tudo que ele consegue vestir, né, com a camisa do Corinthians, por favor, o gol que ele faz, o segundo gol, é de quem tem talento, é de quem tem brilho e de quem está na fase.
e de quem está vivendo um grande momento. E você não pode ignorar isso. Você não pode menosprezar o momento do jogador. Isso não é uma crítica ao Antônio, é apenas enfim, um registro, né, de que ele, obviamente, entende qual o melhor para a sua equipe. Ele venceu o jogo por 3-0, tá tudo certo, ele está testando ainda, obviamente, né? Ele teve todo esse tempo sem jogos para trabalhar, ele teve um primeiro amistoso para testar, os testes são para isso mesmo, mas o Romero, na minha opinião, não pode ser reserva desse time. É um cara que, além de se entregar, de se doar, ele ainda tem o gol, e inclusive colou aí, né, no Paulo Guerreiro para ser o maior artilheiro estrangeiro da história do Corinthians. Então o Romero, ele já está na história. E ele é um cara que precisa jogar. Eu entendo por alternativa de jogo, você, em determinado momento, não, vou escalar os dois centroavantes, que não são dois centroavantes quando estão jogando ali, porque o Yuri não está enfiado na área, ele está aberto pelo lado direito, ele tem realmente outra característica, ele ataca o espaço, ele gosta do ponto futuro, ele gosta da velocidade do arranque e tudo mais. O Pedro Raul não, já é mais pivôzão. No primeiro tempo ele faz um pivô maravilhoso para um chute do Rodrigo Garro, que a bola explode no travessão, seria um golaço. O Pedro sabe fazer isso, mas eu inverteria. Eu deixaria o Pedro Raul como uma alternativa para segundo tempo, para bola aérea, para fazer pivô, para mudar jogo, para parar mais cruzamentos, e começaria com Wesley e Yuri Alberto centralizado e Romero pelo lado direito. Para mim é simples, mas assim, são só registros, porque o Antônio provavelmente sabe o que faz. Rodrigo Garro jogando muito, Ranielli jogando muito, Bidon jogando muito. É óbvio que o adversário é da Série C, tá, gente? E foi apenas um amistoso, que não teve muito clima de amistoso pelo jogo físico, pelas disputas, pelas reclamações, pelos empurrões e por tudo que aconteceu. Agora, a gente precisa analisar a questão tática, o comportamento da equipe e a evolução do time, que é nítida, que é natural e que segue em constância. Agora que vem a Sul-Americana, a gente vai entender, vai tentar ver se na prática, na competição valendo mesmo, se o time segue nessa curva ascendente. Me parece que sim, me parece que o Antônio Oliveira tem real domínio do que ele tem nas mãos e os jogadores estão entendendo aquilo que ele quer. Tem muito potencial esse time para crescer ainda mais. E esses 3-0 aí, que até foram construídos no final do jogo, eles me mostram isso, me mostram um sinal positivo para o que vem pela frente. Pelo menos é o que eu penso. E vocês? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima, hein? Se inscreve no canal, tô te esperando. Até a próxima, tchau. Fiquem ligados para mais notícias, inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe.